Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza audiência pública. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma notícia preocupante. 157 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa do tabagismo. O tabagismo também é uma pandemia, igual a Covid-19, que é uma pandemia, ou seja, é um problema global. Você vai conhecer o programa Barracão Solidário, uma iniciativa da Escola de Samba Estácio de Sá. Nós temos nas nossas páginas sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, lá as páginas do Barracão Solidário, aí vem um linkzinho, e o primeiro itemzinho é o link para o cadastro dos beneficiários. Nós temos hoje cerca de 50 pessoas cadastradas. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. E atenção, no dia 29 de agosto, os canais da rede legislativa vão ser alterados em algumas cidades. Para saber mais, acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias exibindo uma reportagem sobre a audiência da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O repórter Renato Chapô conta como foi. A audiência foi realizada pela Comissão da Pessoa com Deficiência, presidida pela vereadora Luciana Novaes. Foram convidados representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Da Prefeitura foram chamados o secretário da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, que não compareceu, e a secretária municipal de Fazenda, que também não esteve presente, mas foi representada pelo subsecretário da pasta. O principal tema da audiência foram os cortes no orçamento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. Funcionários dos centros de referência, os chamados CRPDs, dizem que os salários vêm atrasando com frequência. Alguns denunciam que estão sendo demitidos sem justificativa. Os profissionais realmente estão lá, estão nesse momento com os salários atrasados. Eu fui demitida sem justa causa, né, nesse período de pandemia. Até hoje não sei realmente a causa, mas eu queria deixar assim, muito claro. Hoje a secretaria ela não dá esse suporte e esse feedback, claro, para os profissionais e, portanto, as pessoas que têm o atendimento lá, não só as pessoas com deficiência, mas os responsáveis por ela, os pais, as mães e as pessoas que levam, também têm esse tratamento lá dentro, porque eles também precisam, eles têm uma carga muito grande, né, do seu dia a dia, de bater nas portas e ter muitas respostas negativas, e lá eles têm a equipe, tem o carinho dessa equipe toda, eu digo desde o coordenador, realmente, até as pessoas da limpeza, todo mundo tratando com o maior carinho e maior amor. Mães de deficientes elogiaram o trabalho nos centros de pessoas com deficiência, mas criticaram o corte de verbas que vem prejudicando a estrutura e o trabalho nos CRPDs. A mãe da Natália tem paralisia cerebral e nesse momento a gente vem atravessando dificuldades porque os CRPD, né, estão fechados por conta da pandemia e os funcionários vinham dando atendimento online para a gente e continuam na medida do seu possível, né? Mas a gente fica indignado com tudo que vem acontecendo, né? O que já vinha acontecendo antes, antes da pandemia, né? Que era a falta de manutenção, de cuidado com os centros de reabilitação, né? Que estão todos sucateados. Nós temos uma lei onde o poder público, uma lei federal onde o poder público nos obriga, fica obrigado a fornecer o serviço de reabilitação e habilitação, onde hoje nós temos 25% dos cariocas com algum tipo de deficiência e 3% só de equipamentos que fornecem reabilitação, né? E aí nós ainda estamos com a ameaça de que seja fechado o CRPD de Santa Cruz, né? Quando uma gestão ela decide que ela não vai investir
numa parte da população, ela simplesmente está assumindo que ela não está nem aí para essa parte da população, que são as pessoas com deficiência. Então, eu pergunto, que tipo de política é essa? Que tipo de político é esse, né? Que não está nem aí para as pessoas com deficiência, que não respeita as pessoas com deficiência e, né, que, inclusive, não mandou nenhum representante aqui para nos responder a tudo isso. Meu filho fez CRPD de Irajá de 2012 a 2014, e o que mais me impressionou quando eu estive lá, quando eu fui pela primeira vez, foi um serviço público com cara de serviço particular, né? Porque o CRPD serviu para o meu filho para somar forças com uma unidade que ele já fazia pelo plano de saúde particular. E me surpreendeu a excelência do atendimento do CRPD. Em todos os quesitos, assim, a manutenção do espaço, a limpeza do ambiente. A representante do Ministério Público Estadual disse que a Justiça já concedeu uma liminar para uma ação civil pública de 2018 contra a Prefeitura no caso dos Centros de Referência da Pessoa com Deficiência. Essa ação ela teve uma questão processual, ela foi para o Tribunal de Justiça, já voltou para a primeira instância. A gente vem acompanhando essa ação, né, juntando sempre cada dado, cada fato novo coletivo que me é trazido é juntado no bojo dessa ação civil pública, no intuito de que seja julgada o mais brevemente possível para a questão dos CRPDs. O município não se manifestou com relação à contestação e com relação aos últimos documentos que foram juntados pelo Ministério Público. E, enfim, nós estamos também à disposição, né, estamos recebendo todas as reclamações, todas as denúncias, juntando as matérias jornalísticas, né, todos os ofícios que nos são encaminhados. Como essa questão já está judicializada, a gente concentra no Ministério Público, na promotoria, e junta nessa ação que já existe, né, no sentido da gente trazer sempre à tona, né, e para a superfície, né, que a questão, apesar de judicializada, ela está longe de estar encerrada, né, porque o município não vem cumprindo tampouco a liminar. Representada pelo subsecretário de Fazenda, a Prefeitura deu suas explicações sobre a situação. Existia orçamento, né, mas as projeções, né, por conta da pandemia, né, a gente começou a fazer uma série de análises, estudos e chegamos à conclusão de que, em função da pandemia, né, a arrecadação não se confirmaria, né, a arrecadação estimada, né, para o ano, ela não seria confirmada, né, o município ia receber menos do que estava projetado. Então, isso demandou uma ação da nossa parte, né? Foi feito, né, em julho, foi feito um contingenciamento, né, do orçamento, até por determinação do Tribunal de Contas, né? Ou seja, um contingenciamento para adequar o orçamento à nova realidade financeira do município. Na minha opinião, 30 milhões de reais para essa pasta toda é uma verba completamente deficitária. Você vai precisar fazer aditivo o tempo inteiro, porque você tem uma gama de pessoas para atender, e aí você tem dentro de cada CRPD uma série de atendimentos, e aí dos mais variados possíveis, com uma verba de 30 milhões. Vai faltar, o cobertor é muito curto. No final do encontro, a vereadora Luciana Novaes criticou a ausência de um representante da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. E lamentar profundamente a falta de respeito com os familiares, com as pessoas com deficiência, em relação à Secretaria da Pessoa com Deficiência, de não ter comparecido para fazer esse debate aqui com a gente, de não ter mandado sequer um representante. Também gostaria de lamentar como o prefeito tem
tem tratado as pessoas com deficiência. Ele disse no começo que ia cuidar das pessoas, e essas pessoas que são vulneráveis e que precisam tanto de atenção não estão sendo cuidadas, pelo contrário, né? A gente está vendo uma falta de respeito muito grande, tanto da parte da prefeitura quanto da parte da secretaria, né? A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que há um caso suspeito de reinfecção por coronavírus no estado. A paciente é uma mulher de 39 anos que mora em Volta Redonda e trabalha em Angra dos Reis. Para saber sobre a possibilidade de uma reinfecção, a repórter Ingrid Bart entrevistou Fábio Alonso, que é farmacêutico e especialista em virologia. Autoridades sanitárias investigam o caso de uma mulher que pode ter se reinfectado pela Covid-19. A possibilidade de se infectar mais de uma vez pelo novo coronavírus vem sendo estudado no mundo todo. Nesse trabalho que nós publicamos na Journal of Medical Virology, nós reportamos o caso de um paciente de 26 anos, sem comorbidades, residente na região metropolitana do Rio de Janeiro, que apresentou o diagnóstico positivo por PCR para a Covid-19 dia 20 de abril. Ele ficou em quarentena, isolado por 14 dias. Finalizado esse período de isolamento, ele foi submetido a um novo exame diagnóstico por PCR, onde nenhuma carga viral foi detectada. Em paralelo, esse paciente foi submetido ao exame sorológico para verificação da produção de anticorpos, e detectamos que não houve a produção de anticorpos. E o que isso sinalizou para a gente? Nesse momento que o paciente se curou da primeira infecção, ele não desenvolveu nenhum tipo de defesa de anticorpo de memória, que são as IgGs, contra o coronavírus. E esse dado é muito... Fábio, desculpa, como é que pode ser explicado o fato da pessoa não produzir anticorpo depois de ser infectado? Perfeitamente. Diversos trabalhos já estão mostrando que outras linhas de defesa do organismo têm participado no combate à infecção do coronavírus. Como exemplo, os linfócitos do tipo linfócito T. Esses linfócitos eles têm desempenhado papel importante no combate à infecção, e muitas vezes uma imunidade, um indivíduo imunocompetente com esses linfócitos operando bem, ele é capaz de debelar essa infecção sem que haja a produção de anticorpos. Tá. E qual... Pois não. Desculpa, pode completar. Então, e aí, o que aconteceu? Depois de 40 dias dessa primeira infecção, esse paciente apresentou um quadro muito mais severo. No primeiro quadro, ele teve sintomas leves, como dor de cabeça e um pouco de cansaço. No segundo quadro, ele apresentou dor de cabeça, cansaço, falta de ar, anosmia, febre alta e comprometimento de 50% da capacidade pulmonar, comprovado por uma tomografia, que apresentou as lesões características da Covid-19, que são as opacidades com aspecto de vidro fosco. E o que a gente detectou também é que nesse PCR que foi positivado essa segunda infecção, a carga viral foi muito mais elevada do que na primeira infecção. Ou seja, ele teve um agravamento do quadro, inclusive em relação à carga viral. Certo. E qual é o quadro atual desse paciente? Fábio, ele pode ter uma terceira infecção pelo coronavírus? Então, o que a gente acredita, né? Esse paciente, ele ficou durante 20 dias em isolamento nessa segunda infecção. Durante esses 20 dias, ele foi submetido tanto a novos exames de PCR quanto sorológico, e ele conseguiu, no dia, aproximadamente 20 dias, 16 dias após o primeiro PCR, ele produziu anticorpos. Então, hoje, esse paciente está totalmente recuperado, com títulos de anticorpos bastante significativos. E a gente acredita que ele tem um certo grau de proteção contra o coronavírus. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção ela vai perdurar. E você vai ver no próximo bloco.
Escola Estácio de Sá cria programa para ajudar a comunidade do Carnaval. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. – 29 de agosto é comemorado como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. De acordo com o INCA, o país tem cerca de 20 milhões de fumantes e a dependência da nicotina causa 157 mil mortes por ano. Para saber o que o INCA tem feito para combater o tabagismo, a repórter Simone Braga conversou com Tânia Cavalcante, que é médica e coordenadora de política nacional para o controle do tabaco do Instituto. Dia 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Este ano o tema da campanha é o tabagismo e a Covid-19. A Organização Mundial de Saúde estima que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência da nicotina. Dia 29 de agosto ele foi criado por lei, a primeira lei de controle do tabaco no Brasil, na década de 90, e tem como objetivo alertar a sociedade sobre os riscos do tabagismo, sobre os determinantes da pandemia de tabagismo, porque o tabagismo também é uma pandemia, igual a Covid-19, que é uma pandemia, ou seja, é um problema global. E nesse ano, o Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão do Ministério da Saúde que coordena essas ações de controle do tabaco, escolheu trazer um alerta sobre a relação entre tabagismo e a Covid-19. Em relação a essa questão do tabaco e da Covid-19, qual é essa relação? Explica para a gente um pouquinho até, para a gente entender melhor e os prejuízos, né, para quem fuma. Então é pior ainda, né? A situação se agrava mais ainda. Sim, o que se sabe hoje, né, a ciência trouxe uma série de evidências sobre a questão da Covid-19 nesses últimos meses, a verdadeira corrida, né, para entender o que é essa pandemia de Covid-19. E uma das coisas que os estudos mostraram foi que o tabagismo ele agrava a Covid-19 de várias formas. Primeiro, quem fuma tem um risco maior de se contaminar, porque o ato de fumar envolve primeiro tirar a máscara e aquele movimento mão-boca, né, que é uma forma de que hoje se recomenda evitar ao máximo colocar a mão na boca, a mão no nariz, que é exatamente por onde o vírus entra. Então, esse já é um fator. Outro fator é que várias das doenças causadas pelo tabagismo também aumentam o risco das pessoas de ter a Covid-19, de ter, vamos dizer, uma manifestação mais grave da infecção pela Covid-19. A exemplo das doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, o próprio câncer e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o enfisema, tornam essas pessoas mais vulneráveis quando as complicações, né, inclusive aos riscos de necessitar de UTI e ventilação mecânica. E quais essas ações que estão sendo feitas agora no momento, né, e levadas em conta junto com a pandemia? O Instituto realizou um webinar para apresentar o resultado de uma pesquisa que buscou trazer mais elementos para mostrar que a conta do cigarro ela é maior do que a gente imaginava. Além dos 57 bilhões de reais que o Brasil gasta
com as doenças causadas pelo tabagismo, comparando, por exemplo, com a arrecadação sobre cigarros, a gente tem que é 13 bilhões, a gente tem uma conta aí de 44 bilhões, uma conta que todos nós pagamos. Então, nesse Dia Nacional, nós buscamos acrescentar mais um elemento a essa conta, que é o quanto as empresas têm investido, o quanto as empresas investem em propagandas e marketing para assediar crianças e adolescentes e manter um pool de fumantes para substituir aqueles que deixam de fumar ou que morrem. Então, as empresas, isso tem um custo, isso aumenta o custo do tabagismo no Brasil. A pesquisa mostrou que para cada real que as empresas investem em marketing, em propaganda para chegar nas crianças e adolescentes, nós, brasileiros, gastamos 2 vezes mais com as doenças geradas pelo tabagismo. E olha que essa conta ela é conservadora, porque ela tomou como base a estimativa de que o Brasil gasta 57 bilhões, pegou uma parte das doenças que o tabagismo causa para fazer esse cálculo. O desfile das escolas de samba de 2021 ainda não está garantido, mas as agremiações não estão paradas. As comunidades estão se reunindo para ajudar os profissionais na área que estão sem trabalhar por causa da Covid-19. Um desses projetos é o Barracão Solidário, uma iniciativa da Estácio de Sá. Apesar da reabertura do comércio, a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Muita gente ainda não foi recontratada ou conseguiu retomar suas fontes de renda anteriores à quarentena. Os profissionais de eventos são um exemplo disso. A campanha Barracão Solidário pretende ajudar aderecistas, ferreiros, pintores e seguranças que prestam serviços para escolas de samba. Essa campanha nasceu ali na escuridão da cidade de samba, né? Quando a Liesa decidiu transformar a data para setembro agora, eles decidirem se vai ser feito de carnaval, se vai ser teatro, se vai ser cancelado. Muitos profissionais ficaram desamparados. E um grupo de profissionais de renda menor e de situação profissional e financeira mais fragilizada ficou muito desassistido. E essas pessoas que fazem o carnaval de fato, né? O carnavalesco projeta, sonha, mas quem bota de pé, quem constrói esse sonho são esses profissionais. São profissionais que ligam sempre para a gente. Vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Quando vai ter o carnaval? A gente se sentiu muito necessitado de amparar essa galera. Então, aí surgiu a campanha Barracão Solidário, diretamente direcionada para eles. Nós temos nas nossas páginas sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, lá as páginas de Barracão Solidário. Aí vem um linkzinho e o primeiro itemzinho ali que para o cadastro dos beneficiários. Já temos hoje cerca de 50 profissionais cadastrados. A gente já vai fazer a distribuição de cestas básicas. E também embaixo as 3 formas de doações. Pela vaquinha virtual, é possível contribuir por meio de cartão de crédito, boleto bancário ou via PicPay. Com a pandemia, esses trabalhadores estão enfrentando sérias dificuldades financeiras e passando necessidade. Muitos sequer conseguiram pegar o auxílio emergencial do governo federal. Algumas personalidades do carnaval já se engajaram na ajuda. A gente tem aí a Sabrina Sato como uma madrinha lá. Ela estava fazendo uma campanha particular e mudou o cabelo, e aí não podia soltar a imagem dela antes disso. Ela já soltou essa imagem junto com a campanha paralela, junto com a nossa campanha, cedeu as imagens, gravou o vídeo, saiu em tudo quanto é lugar, ela apadrinhando isso, ela está alavancando assim, as pessoas que têm chegado. A Sabrina, o Milton Cunha gravou, Neguinho da Beija-Flor, Selminha Sorriso. Se não houver carnaval na Sapucaí em fevereiro, uma tradição que vem desde 1932 será quebrada. Por enquanto, não há segurança sanitária que garanta a venda de ingressos, que é a principal receita da festa. É bem provável, a partir de setembro, não dá para esticar mais, porque de setembro, se você não começar o carnaval, você não consegue produzir ele para fevereiro de 2021. Né? Então, essa possibilidade dele ser adiado é real. Então, a gente também tem que trabalhar com essa possibilidade. O Barracão Solidário ele vai ter um hiato no dia 14 de setembro, que a gente vai ver o que arrecadou, vai prestar conta e vai distribuir para essas pessoas. A gente já está estudando a possibilidade de justificar isso. A gente sabe que a gente não tem condições de fazer uma campanha de arrecadação extensa de 3 meses. As pessoas não têm estrutura para isso, para ficar doando mensalmente. A gente pode, a partir dessa ação, criar um desdobramento, criar alguma ação,
algum evento possível dentro das normas de saúde, a gente consiga integrar essas pessoas. A gente está fazendo leilões, a galera de arte dos museus criaram leilões, o Leandro Vieira, Carnavalesco da Mangueira, está cedendo a obra dele, eu vou ceder obras minhas, não só de carnaval. Então, de repente, eu posso criar alguma coisa, uma escultura que envolva vinho, que envolva espelho, e fazer um projeto de intervenção urbana, que é bem possível, que não gera aglomeração, que tem uma linguagem carnavalesca. Vamos entender, de fato, como é que vai se configurar o mundo agora, né, daqui para frente, e vamos entender como que a gente pode, desse básico solidário, criar esse desdobramento. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.